Árvores derrubadas. Impressionante o que aconteceu aqui. Com um vento assim que fazia assim, ó. Eu falei pra mulher assim, ó. É um tornado que tá passando aí. Deu medo? Estava dentro de casa? Estava onde? Estava dentro de casa. Tu acredita que foi um tornado? Foi um tornado. Pode ir lá filmar a igreja, lá como ficou. Destruiu? Lá. Mas acabou com a igreja. Olha, na verdade a gente quase não conseguiu enxergar nada, né? Simplesmente eu enxerguei um barulho, um estrondo, e eu falei pra minha esposa, ó mulher, tá passando um furacão aí. E quando a gente levantou já tinha acontecido tudo. Tu estava dentro de casa? Dentro de casa. Foi por volta de que horas isso? Isso aí mais ou menos uns 20 meia-noite. 20 à meia-noite. E durou quanto tempo esse evento? 10 segundos. 10 segundos. Foi só uma passada? Foi só uma passada. Impressionante, tem até um ponto de ônibus aqui que voa por cima da igreja, né? Exatamente, aqui passou ponto de ônibus, 2 máquinas de lavar roupa. Por cima da igreja. Caixa d'água. Na minha casa, no caso, passou caixa d'água por cima, né? Carregou, tirando 2, 3 telhas lá. Começou um vento muito forte. Por volta de que horas isso, mais ou menos? Era antes da meia-noite, antes das 11 horas. E daí começou aquela chuva e o vento, e daqui a pouco tem um barulho na janela, quebrou, daí eu vi que tinha telha depois, quebrada. E daí a gente saiu, tava essa bagunça do jeito. Foi um vento muito forte, muito estouro, muito estrondo? Na realidade não foi um barulho tão intenso assim, né? Sim. Foi mais o vento mesmo e a chuva, né? Quanto tempo durou mais ou menos esse vento forte? Foi bem rapidinho. Essa parabólica veio da onde? Não sabemos de onde que veio. A senhora estava dentro de casa? Estava dentro de casa e... Ela deu contra a porta? Deu um estouro, parecia que estava descendo tijolo, pedra, a gente não entendia o que estava acontecendo. E agora que a gente viu que essa antena veio de algum lugar, deu na porta, passou por cima e girou e voltou. Impressionante a força do vento, né? Nossa, foi assim, apavorante. Vocês nunca tinham passado por isso não, né? Nunca tinha, mas nunca tinha passado por isso. E foi tudo muito rápido? Foi muito rápido. 10, 15 segundos mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Tava na sala com as crianças, tava assistindo, daí nós ia dormir. Daí começou o vento, minhas crianças foram no banheiro, voltaram, daí eu tinha tirado as coisas da tomada, porque tava de medo de queimar as coisas. Só escutamos aquele estouro, aquele barulho que quando vimos tava caindo tudo dentro da casa, que eu olhei pra cima e não tinha mais nada em cima da casa. A casa sua foi destelhada toda ela? Toda, não sobrou nada, tá aí pra você ver. Capitão Sommer, qual a avaliação que o senhor faz depois de percorrer o Jardim das Hortênsias, o bairro de São Brás e principalmente a empresa WEG? Com certeza a empresa WEG foi a mais atingida. É aqui que o tornado, ou seja o que for ainda que será determinado, aqui que ele atingiu para valer. Lá no bairro, no Jardim das Hortênsias, já foi um resquício disso aqui. Com certeza não se compara a força que atingiu lá à força que atingiu aqui. Mas mesmo assim teve bastante prejuízo, mais de 40 a 50 casas atingidas, algumas com árvores, mas felizmente ninguém se feriu, ninguém se machucou. Aqui na WEG a gente teve um ferido, mas é leve também, então acho que o que importa mesmo foi isso, que ninguém se machucou e ninguém se feriu gravemente. Pelos depoimentos, pelo que os moradores falam, tem característica de tornado? Tem característica, principalmente pelo que a gente pode observar aqui na WEG mesmo, na destruição que causou aqui. Estima-se por cima, assim, falando com o proprietário, que o prejuízo gira em torno de 10 a 15 milhões. Então, com certeza, a característica do local, como ficou, eu acho que poderia se dizer que foi um tornado sim, que atingiu aqui. Aqui na fábrica chegou a se mexer com a estrutura dela? Sim, tem 2 pilares enormes que estão totalmente comprometidos e para mexer um pilar assim, a estrutura da fábrica tem que ser algo muito forte. Eu acho que mais ou menos na mesma potência que atingiu o Xanxerê há poucos meses atrás. Com certeza terá que ser reconstruído esse barracão. Com certeza absoluta, até porque a estrutura dele está totalmente comprometida, ninguém pode entrar lá. É muito perigoso, o risco de desabar e cair alguma coisa ali é muito grande. Então eu creio que provavelmente terá que ser reconstruído ele por inteiro. No Jardim das Hortênsias foram cerca de 40, 50 casas? Exatamente, 40, 50 famílias atingidas, 40, 50 residências, nenhuma muito grave. Tivemos 2 casas atingidas por árvores que caíram, mas também atingiram só parte da residência, não foi uma destruição total, e com certeza poderão ser recuperadas. Foi apenas a área central do bairro, né? Apenas a área central do bairro, nas extremidades ali nenhuma residência foi atingida, foi algo muito pontual, assim, onde o tornado ou a ventania, ou seja o que for, atingiu. Do início ao fim, quanto tempo durou mais ou menos pelos relatos, pelo que vocês ouviram dos moradores? Foi muito rápido, cerca de 2 a 5 minutos, talvez nem isso.
para quem é atingido, geralmente o tempo parece que demora mais do que é, mas ouvindo de quem não foi atingido e que só observou os fatos, eles falam em 1 minuto, 2 talvez. Aqueles que foram atingidos já falam em quase 5 minutos de ventania e chuva forte.